Olá, eu sou Gessé Palma, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante que é o poder do lugar secreto. O Senhor Jesus, ele começou a ensinar sobre a oração no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. No capítulo 6, no versículo 6, Jesus está ensinando sobre a oração. E antes dele começar a falar sobre os princípios da oração, antes dele começar a explicar sobre a oração que foi conhecida como a oração do Pai Nosso, Jesus fala uma coisa, faz uma pequena explanação sobre algo que hoje em dia já não é muito falado nos púlpitos ou ensinado por aí. Ele fala sobre o lugar secreto de oração. Ele diz assim no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6, ele diz assim: Tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, o que está secreto, em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, o que está em secreto, o que está em segredo, te recompensará. Olha que interessante, Jesus começa a falar sobre a oração, mas antes dele começar a dizer, e vocês não vão usar de muitas repetições, vocês vão orar dessa forma, Pai Nosso que estás nos céus, ele faz uma ênfase ao local que ele chama de lugar secreto. Entra no teu aposento e fale em secreto, em segredo, e o teu Pai vai te abençoar. A gente ouve se falar de muitas coisas nos púlpitos dos ministérios das igrejas, nos círculos de oração, nas células, nos grupos bíblicos, nas escolas dominicais, nos trabalhos de libertação, de cura, mas pouco se fala sobre o local secreto de oração. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso, porque muitos heróis da fé ganharam suas batalhas não lá no front de batalha, não lá guerreando com o inimigo mano a mano, mas ganharam suas guerras, ganharam suas batalhas, primeiro nos seus lugares secretos de oração. Foi lá que eles começaram a ganhar as suas guerras e as suas batalhas. Jesus disse assim, entra no teu aposento. Jesus está falando sobre um ambiente de oração, mas não somente sobre isso. Jesus está falando sobre o momento em que se separa para orar. Jesus está falando sobre o hábito da oração. Jesus está falando sobre a entrega total a Deus enquanto você ora. Perceba que lugar secreto não é somente o ambiente, o seu quarto de oração. Mas o lugar secreto de oração representa o momento em que você separa para buscar o Senhor, para orar ao Senhor. Também representa o hábito da oração. Também representa a entrega total a Deus. Tudo isso Jesus está falando quando ele diz, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ali você vai ter um momento em que você está se separando e separando aquele momento para Deus. Ali você está alimentando o seu hábito de oração. Ali você está se entregando totalmente a Deus. Eu quero falar com você um pouquinho sobre isso, porque é muito importante que você saiba compreender, que você compreenda a importância de se ter um lugar secreto de oração. O lugar secreto, ele representa o momento em que nós separamos, o momento em que nós temos separado para o Senhor. Como eu disse já, muitas guerras, muitas lutas espirituais são ganhas primeiro no local secreto, no lugar secreto, no momento secreto de oração. Este lugar secreto, ele representa esse momento em que nós precisamos separar para o Senhor. Momento esse que nós devemos usar para orar. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, é um capítulo muito conhecido, mas eu quero lê-lo. Diz assim,
clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A importância de termos um lugar secreto para orar também nos mostra a importância de estarmos orando neste lugar secreto. A oração, ela é algo que nos aproxima de Deus a cada momento. O profeta escreve uma palavra que o Senhor mandou lhe dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Uma outra tradução fala coisas grandes e ocultas, coisas grandes e mistérios que você não sabe. É no lugar secreto de oração que nós separamos esse momento para o Senhor. Separamos esse momento para orar, separamos esse momento para buscar a face do Senhor. Alguns capítulos antes, no livro de Jeremias, no capítulo 29, ele diz assim no versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E no verso 14 ele diz: e serei achado de vós. Isso é muito importante, porque no momento em que nós estamos orando ao Senhor, fazendo daquele lugar um lugar secreto de oração, e que nós separamos aquele momento para buscar a face do Senhor, o Senhor se deixa achar por nós. E aí um grande encontro acontece. O Senhor Jesus disse que o momento também é o momento de apresentar pedidos, sejam os pedidos quais forem. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7, Jesus diz assim: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então, uma coisa muito importante que precisa ser restaurada no nosso meio, na vida do cristão, é ter um lugar secreto para orar. É ter aquele momento em que você vai orar, em que você vai buscar a face do Senhor, em que você vai apresentar o seu dia, vai apresentar os seus problemas, vai interceder pela sua família, vai batalhar, vai guerrear as suas guerras. Lá no local oculto, no momento secreto, somente você e Deus. Existem momentos importantes no nosso dia que devem ser separados para que a gente possa orar. Jesus nos deu um exemplo disso no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 35. O Senhor Jesus, ele nos dá o exemplo do momento de oração em que ele costumava orar. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, 35, diz: levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ou seja, Jesus escolhia as madrugadas para orar. Os momentos de Jesus eram as madrugadas, onde ali ele orava, onde ali ele buscava a face do Pai. A gente também encontra no livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, uma palavra muito importante agora na vida de Daniel. No capítulo 6, no verso 10, diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se colocava de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Jesus orava de madrugada. Daniel separava 3 vezes do dia na sua agenda para ali buscar a Deus, para ali apresentar seus pedidos, para ali buscar a face do Senhor. E eu pergunto para você agora: você tem tido este lugar secreto para orar ao Senhor? Você tem tido este lugar secreto para buscar a face do Senhor? Você tem tido este lugar secreto para você apresentar os seus pedidos ao Senhor? Eu não quero aqui invalidar o momento em que você ora no seu culto, lá na sua igreja, lá no seu ministério. Não, não é isso, mas ali é apenas 1 minuto, ali é apenas alguns momentos. É importante que nós tenhamos um lugar secreto, os momentos secretos de oração, todos os dias da nossa vida. O lugar secreto, além dele representar esse momento
que como Jesus podia ser de madrugada, ou como Daniel 3 vezes ao dia, ele também representa o hábito da oração. E uma das coisas que nós precisamos desenvolver é o hábito de orar. Gente, nós temos o hábito de fazer tudo, todos os dias, todas as horas, menos de orar. Se nós fizermos uma pesquisa, nós vamos ouvir respostas de todos os tipos, como, eu ando orando, não, eu busco a Deus da minha maneira, não, eu faço tantas outras coisas, não, eu ando em espírito, e às vezes nem entende o que representa isso, andar em espírito. E perguntamos, quantas vezes no dia, quantas vezes no momento da sua vida você tem tirado para buscar a Deus, o seu lugar secreto? Muitas vezes perdemos nossas batalhas e nossas guerras porque não guerreamos no lugar secreto. E precisamos desenvolver, precisamos pagar o preço da oração. Mas daí eu pergunto assim, quem é que vai querer pagar esse preço? Quem é que vai querer pagar esse preço? Quem é que vai querer pagar um preço que talvez seja um preço tão alto de buscar ao Senhor em oração? Nós temos o hábito de fazer tudo, menos de orar. A palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 5 em diante, algo muito importante, uma parábola de Jesus sobre a oração. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, verso 5, nós vamos encontrar uma parábola de Jesus sobre a questão de nós estarmos sempre orando. Jesus disse, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um outro amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. A parábola de Jesus conta que se alguém for buscar um amigo, procurar um amigo para lhe sanar alguma dificuldade, e aquele amigo, sendo tarde da noite, não lhe atender, por ser amigo, lhe atenderá pela sua importunação, pela sua persistência. E aí Jesus completa a parábola dizendo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Entenda isso, que nós precisamos desenvolver o hábito persistente da oração. Nosso lugar secreto fala a respeito de orar sempre e de nunca esmorecer. No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus conta uma outra parábola sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, Lucas 18, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faça-me justiça contra o meu inimigo. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele, observe bem, de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Observe que agora Jesus diz assim, que clamam a ele de dia e de noite. O hábito da oração. É o hábito da oração, da leitura da palavra, de pagar o preço, O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E eu pergunto para você, você tem um lugar secreto de oração,
aonde você pode cultivar o hábito de desenvolver uma intimidade com o Senhor, de apresentar os seus problemas à sua família, mas não só no hábito de pedir, mas também o hábito de agradecer, de estar agradecendo a Deus por todas as coisas que você tem buscado, todas as respostas que Deus tem dado e que às vezes pode ser sim, não ou até mesmo talvez. O lugar secreto de oração também nos fala sobre uma entrega total ao Senhor. Quando nós separamos aquele momento para orar ao Senhor, nós nos entregamos cada vez mais a Ele. Nós nos entregamos cada momento a Ele em nossas vidas. E essa entrega é que abre grandes portais de milagres na nossa vida. É nessa entrega, é nesse momento em que a gente se entrega a Deus, que as coisas passam a acontecer. Guerras são vencidas, batalhas espirituais são travadas e vencidas, milagres acontecem. No livro de 2 Reis, no capítulo 4, lá no Velho Testamento, conta a história de uma mulher que perdeu seu filho e chamou o profeta para que ele viesse e orasse pelo menino. O profeta Eliseu. Chegando Eliseu àquela casa, 2 Reis capítulo 4, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então o profeta entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Olha que interessante, me lembra a passagem que Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fale com Deus em secreto ali. Eliseu fez daquele quarto onde o menino estava morto o lugar secreto de oração dele. Ali Eliseu travou a batalha pela vida do menino. E diz que ele subiu e deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, as mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou, passeou naquela casa de uma parte para outra, tornou a subir, se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos, o menino ressuscitou. Mas esta ressurreição aconteceu porque Eliseu primeiro fechou a porta sobre eles. Eliseu transformou aquele lugar no lugar secreto de oração. Eu pergunto a você, você tem tido um lugar secreto de oração? Você tem tido um lugar secreto para falar com o Senhor, para separar o seu momento para o Senhor? Eu quero encorajar você esta semana a separar o seu lugar secreto de oração, a buscar a Deus com todas as suas forças, a apresentar a sua família, a pagar o preço da oração, a travar as suas guerras, a buscar no Senhor a vitória que você precisa. Deus te abençoe.